Oi, vamos começar mais uma oração em Ação Kids? Mas antes eu vou orar. Pai amado, eu agradeço, Senhor, por essa semana que nós tivemos, Senhor, e te peço para que Tu continues conosco, Senhor. Senhor, toca os nossos corações, Pai, para que nós possamos entender tudo que precisamos, Senhor, e faça, Pai, com que a nossa fé seja alimentada todos os dias, Senhor, que nós possamos confiar em Ti, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Bom, como eu falei para vocês semana passada a gente falou de Hebreus. Aí eu falei para vocês que hoje eu ia falar só sobre Hebreus capítulo 11. Por que eu vou falar só sobre Hebreus capítulo 11? Hebreus capítulo 11 é um passeio pela Bíblia. O autor de Hebreus, ele fala de várias pessoas que aparecem na Bíblia. E é um capítulo tão interessante que eu acho que todo mundo devia ler. Porque nesse capítulo eu vou mostrar para vocês algumas das pessoas, né, que são faladas nesse capítulo. E esse capítulo, mas as pessoas não são o tema principal. O tema principal desse capítulo é a fé. E o que é fé? A Bíblia explica para a gente o que é fé. Hebreus 11:11 tem justamente descrito para nós o que é fé. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Quando a gente tem fé, a gente tem certeza que algo vai acontecer, algo que a gente espera. A gente não sabe como. A gente só sabe que vai acontecer. E é exatamente isso que Deus espera da gente. E o autor de Hebreus diz assim, em Hebreus 11:6, na primeira parte do versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus espera de nós confiança nele, fé nele, a certeza de que ele vai fazer. Eu sei que não é fácil, porque quando a gente não vê, é difícil da gente acreditar. Quando a gente está numa situação difícil, é muito complicado crer que aqui a gente vai conseguir sair dali. Mas sabe, a fé é uma coisa muito maior do que a gente entende. E aí, o autor de Hebreus sabia que eu, que você e que todo mundo que lesse ia ficar pensando, fé é uma coisa muito difícil. Então, ele foi buscar na Bíblia os exemplos de pessoas de fé. E aí tem muitos autores, muitas pessoas que colocaram um nome nesse capítulo. E falam que esse capítulo ele fala sobre os heróis da fé. Então, o autor de Hebreus trouxe esses heróis da fé pra gente. Então, agora a gente vai passear por eles. Todos eles estão descritos lá em Hebreus 11. Se você for lá, você vai ver que o autor vai falando de cada um deles e vai explicando por que eles estão ali. O primeiro que ele cita é Abel. Abel, um dos filhos de Adão e Eva, lembra? Pois é, Abel, ele fez uma oferta para Deus. E Deus viu no coração dele, viu no coração de Abel, que aquela oferta que Abel estava dando era a oferta mais maravilhosa que ele podia dar. Ele pegou as primeiras coisas, as coisas mais importantes, as melhores, e ele ofertou para Deus. E Deus recebeu a oferta de Abel. Depois, o autor de Hebreus cita Enoque. Eu já contei a história de Enoque para vocês. Aliás, eu acho que eu já contei quase todas as histórias, quase todas as pessoas que vão passar por aqui. Se você for procurando lá no Oração em Ação Kids, você vai achar várias histórias sobre essas pessoas. Enoque foi um homem muito diferenciado. Ele foi diferenciado, sim. Pode ir lá ver que eu conto a história dele para vocês. E ele foi tão diferenciado, que a Bíblia diz que ele andou com Deus e que Enoque não
morreu. Enoque não morreu. Enoque foi levado aos céus, porque ele andou com Deus, porque ele era um homem de fé. Depois, essa história é muito conhecida, todo mundo conhece. O autor de Hebreus fala de Noé. Noé teve uma fé inabalável. Não estava chovendo. Aliás, devia estar um tempo muito bonito. E Deus falou para ele assim, constrói uma arca, um barcão. Constrói um barcão enorme. Deus deu todas as medidas para ele. Disse como é que tinha que ser. E falou para Noé, constrói aí. E Noé não ficou assim, não vou construir não, que loucura. Ele ouviu o que Deus falou para ele. E ele foi construindo. A arca não ficou pronta em 1 ano, não. A arca não ficou pronta em 3 anos. Aí demorou muito tempo para ficar pronta a arca. Mas Noé foi fazendo. E as pessoas olhavam para a arca e riam. E Noé construía. Noé tinha fé de que aquilo que Deus tinha falado para ele ia acontecer. E depois a gente viu o que aconteceu. E aí o autor de Hebreus traz Abraão. Vocês lembram de Abraão? Abraão, que é também chamado de pai da fé, Abraão recebeu uma ordem de Deus. Deus mandou ele sair da terra dele, da família dele, do lugar dele, e ir para um outro lugar longe. E Abraão foi. E Deus falou para Abraão que ele ia ter uma descendência, quer dizer, as pessoas da família dele que viessem depois dele iam ser tão numerosas que não ia dar nem para contar, ia ser igual às estrelas do céu. E Abraão saiu do conforto da casa e da família dele e foi para onde Deus tinha mandado ele ir. Numa época que não tinha avião, que não tinha carro, que não era fácil viajar, que uma viagem que hoje a gente demora 3, 4 horas, demorava dias e dias. E ele foi. E não foi só ele, não. Sara também foi. Sara, a esposa de Abraão. Deus falou com Sara também. E por isso que ela está aqui nessa galeria. E Sara já era bem mais velha. Já não tinha idade mais para ter filhos. E Deus tinha prometido a Abraão que ele ia ter muitos descendentes. E Sara, mesmo idosa, ficou grávida e teve um filho. E esse menino também entra aqui, Isaac. Lembram de Isaac? Deus pediu para Abraão que ele queria Isaac, que ele queria Isaac como sacrifício. E Abraão, mais uma vez, fez o que Deus tinha mandado. E ele fez por fé. Deus tinha falado para ele assim, Abraão, você vai ser pai de muitas pessoas, assim, os seus descendentes vão ser enormes. Quando Abraão pegou Isaac, andou com Isaac para sacrificar Isaac, eu tenho certeza que ele estava muito triste, que ele tinha ele tinha medo, mas a fé dele era muito maior que o medo, porque o Deus que tinha prometido era o Deus que não mente. É o Deus que não mente até hoje. E Abraão levou Isaac e arrumou tudo. E no momento exato, Deus falou para ele, você não precisa sacrificar o seu filho. E mandou o animal para ser sacrificado no lugar de Isaac. Abraão, homem de fé, ele acreditou, ele sabia que Deus ia cumprir a promessa dele. E aí, depois de Isaac, Jacó. Jacó foi aquele homem que, apesar de ter feito algumas coisas que às vezes a gente fica assim, puxa vida, ele enganou o pai dele. Jacó também foi um homem de fé. Também saiu da terra dele. E também andou com Deus. E Jacó tinha tanta fé e acreditava tanto em Deus que Deus abençoou Jacó. Se a gente for... Tem
um pedaço, uma parte da história de Jacó que eu acho muito interessante. Quando ele está lá com o sogro dele, lembra que ele trabalhou 7 anos, que ele queria casar com uma filha, o sogro deu outra filha. E aí teve uma hora que Deus abençoou Jacó de tal maneira que os rebanhos dele começaram a crescer assim de uma forma inexplicável, porque ele tinha combinado com o sogro dele que se os animais nascessem de um jeito, iam para o sogro, e se os animais nascessem do outro jeito, iam para ele. E aí só foi nascendo o animal que era de Jacó, e os rebanhos de Jacó foram crescendo. Deus abençoou Jacó, e de Jacó veio um filho muito especial. Mas não veio só um filho, não. Vieram as tribos de Israel. Jacó nomeou todas as tribos. E esse filho muito especial que Jacó teve, vocês também já ouviram falar. José. José, que foi vendido como escravo para o Egito, ele não perdeu a fé. Mesmo preso durante vários anos, ele continuou colocando a fé dele em Deus, no Deus verdadeiro. E Deus tirou ele da prisão, e Deus fez dele um homem muito importante. E José é também um herói da fé. E depois de José, o autor cita Moisés. Moisés também é muito conhecido. Todo mundo sabe que Moisés foi aquele homem que libertou o povo da escravidão do Egito. Ele não só libertou o povo da escravidão do Egito, como ele fez uma coisa impressionante. Ele abriu o mar. Aliás, ele fez não. Quem fez foi Deus através dele. Com a fé de Moisés, ele abriu o mar. E todo o povo passou no meio, salvo, seco. E Moisés, nossa, tantas coisas aconteceram com Moisés. Moisés ouviu a voz de Deus. Moisés teve encontros com Deus. Deus deu coisas especiais para Moisés. Moisés dirigiu o povo de Deus por 40 anos. Moisés teve, durante esse tempo, durante a vida dele, ele teve um relacionamento tão pertinho com Deus. Assim, um relacionamento de amigo. Um relacionamento especial. Eu acho isso tão fantástico. Eu acho que Moisés é um dos meus personagens preferidos, porque ele tinha esse dia a dia com Deus. Já pensou? Eu queria tanto poder conversar com Deus. Assim, é lógico que a gente pode através da oração, mas eu queria conversar com Deus igual Moisés, que subia no monte e o rosto dele, quando descia de falar com Deus, estava assim, brilhando. Deve ser uma coisa muito especial. E depois de Moisés, a Bíblia fala, o Hebreus fala das muralhas de Jericó que caíram. E quem cercou as muralhas de Jericó? E quem foi o homem que teve fé para fazer exatamente como Deus tinha mandado e fazer com que a terra que Deus tinha prometido viesse para a mão do povo de Deus? Josué. Josué rodeou aquelas muralhas e ele fez tudo que Deus tinha mandado, e por fé, porque ele não sabia, ele só estava vendo lá aqueles muros enormes. Como que ele ia saber que aqueles muros iam cair? Ele não sabia, mas ele acreditou em Deus e ele teve fé. Raabe foi a mulher que recebeu os espiões que foram mandados lá para dentro de Jerusalém para observar o povo. Raabe também teve fé. Quando ela recebeu eles na casa dela, eles falaram que iam proteger a família dela, não iam deixar que nada de ruim acontecesse com ela. Que quando o povo de Deus invadisse Jerusalém, que ela ficasse ali com a família dela, que nada ia acontecer com ela. Ela também não tinha certeza de que isso ia acontecer, mas ela teve fé, ela acreditou, ela confiou, e ela e toda a família dela foram poupadas, foram guardadas, e nada aconteceu com ela. Gideão
Gideão, eu já contei a história de Gideão para vocês, também é uma história que eu gosto muito. Gideão foi chamado para guerrear, ele era um guerreiro. E aí ele tinha muitos soldados e Deus foi mandando ele tirar. Tira tantos, tira tantos, tira tantos, tira tantos. E no final das contas ficaram só 300 pessoas para lutar com sei lá quantos mil. Gideão teve fé de que apenas 300 pessoas, 300 soldados iriam ganhar aquela guerra. Porque quem estava lutando não eram os 300 soldados. A gente viu que estava lutando era Deus. E quando Deus luta as nossas batalhas, não tem jeito da gente perder. Não tem jeito. Mesmo o nosso adversário sendo muito mais forte que a gente já tem a vitória garantida. Porque não é a gente que luta, é Deus que luta pela gente. Outra pessoa que é citada também em Hebreus é Baraque. Baraque é um homem assim, que a gente não ouve falar muito. A gente ouve falar mais de Débora. Débora, uma juíza, eu já falei dela para vocês. E Deus falava com Débora. E Débora falou com Baraque. E mandou Baraque fazer exatamente aquilo que Deus estava mandando ele fazer. E Baraque teve fé em Deus. Ele acreditou naquilo que Débora falou para ele. E ele fez. E ele venceu. Porque ele teve fé em Deus. Outra pessoa, que também essa é muito conhecida, Sansão. Sansão, a gente sabe que Sansão foi separado desde o ventre da mãe dele. Ele tinha uma promessa. E mesmo ele tendo feito coisas que não deveria fazer, e por isso ele sofreu as consequências das escolhas dele, mesmo assim Deus tinha um plano para a vida dele. E através da vida dele, Deus cumpriu esse plano. E Sansão, ele acreditava em Deus, e mesmo cego, mesmo maltratado, porque ele foi muito maltratado, ele continuou acreditando em Deus. E ele seguiu a missão que Deus tinha para ele. Outra pessoa que também é citada e que a gente quase não ouve falar é Jefté. Eu acho que eu já contei a história de Jefté para vocês, já falei de Jefté para vocês, não tenho certeza. Jefté também era um guerreiro. E ele fez uma promessa para Deus. E ele foi. E ele lutou. E ele venceu. É verdade que essa promessa custou para ele muita coisa. E aí a história de Jefté me faz sempre pensar numa coisa. Nas promessas que a gente faz para Deus. As promessas que a gente faz para Deus, elas são muito sérias. E elas precisam ser cumpridas. E Jefté, mesmo sabendo que a promessa que ele tinha, mesmo o resultado da promessa dele sendo muito difícil, ele cumpriu a promessa, mesmo com uma dor muito grande. Mas ele também, e por fé, ele cumpriu essa promessa, por fé e temor. E o autor de Hebreus fala de Jefté. Fala também de Davi, que também é um personagem bíblico muito conhecido da gente. Ele era aquele menino que derrotou o gigante filisteu e que depois foi rei de Israel. Fala também de Samuel. Samuel foi um homem espetacular. Desde pequeno Deus falava com ele. E Samuel, ele ungiu o rei. Ele foi escolhido por Deus para direcionar quem seria o rei de Israel. E ele teve um papel tão importante em Israel. E ele teve um papel fundamental. Ele foi usado. A fé que ele tinha em Deus era inabalável. E ele não tinha medo de falar. Ele acreditava. E tudo que Deus falou para Samuel aconteceu. Bom, e aí o autor de Hebreus ainda fala, e eu ainda podia falar de muitas pessoas, ainda podia falar dos profetas. A Bíblia tem
tantos exemplos de fé, não é verdade? Tantos exemplos de fé. E por que esses exemplos de fé estão lá em Hebreus? Eles estão lá porque eles são exemplos. E o que é um exemplo? Um exemplo é algo a ser seguido. E a gente, quando a nossa fé estiver bem fraquinha, a gente pode pensar em todos esses homens. Homens comuns, como eu, como você, com uma coisa diferente. Mas essa coisa diferente, eu e você, a gente pode ter também. Que é essa fé inabalável em Deus e nas promessas dele para nós. Eu vou orar para a gente terminar essa história de hoje. Pai amado, eu te peço, Pai, faça com que a nossa fé cresça cada dia mais. Senhor, fala conosco, Senhor. Fortalece o nosso coração. Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai. Nos traz o arrependimento daquilo que nós precisamos entender que não devemos fazer. E nos prepara, Senhor, para sermos completamente usados por Ti. Guarda as nossas famílias, os nossos queridos, a nossa igreja, Senhor. Que nós possamos ser luz para todas as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Tchau e até semana que vem.